Descubra os segredos ocultos da fé. Este é o Mistérios das Escrituras. Inscreva-se, curta e compartilhe. O que são os livros apócrifos? Um mergulho nas Escrituras esquecidas. A Bíblia é considerada por milhões de pessoas ao redor do mundo como a palavra de Deus. No entanto, poucos sabem que existem diversos outros textos religiosos antigos, que, embora escritos na mesma época ou até antes de alguns livros bíblicos, não foram incluídos nas versões tradicionais da Bíblia. Esses textos são conhecidos como livros apócrifos. Mas o que são exatamente os livros apócrifos? Por que foram excluídos da Bíblia? Qual sua importância histórica, religiosa e teológica? Este artigo mergulha profundamente nesse tema intrigante para revelar os mistérios por trás dessas obras esquecidas. O significado da palavra apócrifo. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que significa oculto, escondido ou secreto. Originalmente, o termo não tinha uma conotação negativa. Ele era usado para designar textos sagrados reservados apenas para os iniciados, ou que tinham um conteúdo considerado demasiado profundo para o público geral. Com o tempo, porém, o termo passou a ser utilizado para se referir a livros que não foram reconhecidos oficialmente como parte do cânon bíblico, ou seja, da coleção de livros considerados inspirados por Deus e autorizados pelas instituições religiosas. O que são os livros apócrifos? Os livros apócrifos são escritos religiosos antigos que estão relacionados ao Antigo ou ao Novo Testamento. Foram produzidos entre os séculos III a.C. e II a.C. Foram excluídos do cânon oficial da Bíblia hebraica ou da Bíblia cristã. Abordam temas teológicos, históricos, éticos e espirituais. Apesar de sua exclusão, muitos desses livros eram populares entre comunidades judaicas e cristãs primitivas. Alguns eram usados na liturgia, ensinamentos e debates teológicos. Apócrifos do Antigo Testamento. Os apócrifos do Antigo Testamento são muitas vezes chamados de deuterocanônicos pelas tradições católica e ortodoxa, que os consideram inspirados. Já as igrejas protestantes os classificam como apócrifos e os excluem da Bíblia. Exemplos de livros apócrifos do Antigo Testamento: Tobias, uma história de fé e proteção divina. Judite, narra a coragem de uma mulher que salva Israel. Sabedoria de Salomão, reflexões filosóficas sobre a justiça e a imortalidade. Eclesiástico, Sirácida, conselhos morais e sabedoria prática. Baruque, lamentos e esperanças do povo judeu no exílio. 1 e 2. Macabeus, relatos históricos da resistência judaica contra a dominação grega. Adições a Daniel, incluem histórias como Susana, Bel e o dragão. Adições a Esther, complementos ao livro de Esther com mais referências a Deus. Apócrifos do Novo Testamento. Os apócrifos do Novo Testamento são ainda mais variados e controversos. Muitos deles foram escritos por grupos cristãos dissidentes nos primeiros séculos da era cristã e trazem visões alternativas sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos e de personagens bíblicos. Exemplos de livros apócrifos do Novo Testamento. Evangelho de Tomé, uma coleção de ditos atribuídos a Jesus. Evangelho de Filipe, apresenta uma teologia mística e simbólica. Evangelho de Maria Madalena, dá destaque ao papel de Maria Madalena como discípula. Proto-Evangelho de Tiago, relata a infância de Maria, mãe de Jesus. Evangelho de Pedro, uma narrativa alternativa da paixão e ressurreição. Atos de Paulo e Tecla, histórias de missionários cristãos, não relatadas nos Atos dos Apóstolos. Apocalipse de Pedro, uma visão do céu e do inferno. Esses textos foram amplamente lidos em certas comunidades, mas foram rejeitados pelos concílios eclesiásticos por divergirem das doutrinas consideradas ortodoxas. Por que os livros apócrifos foram excluídos da Bíblia? A formação do cânon bíblico foi um processo complexo que envolveu critérios teológicos, históricos, linguísticos e políticos. Os livros apócrifos foram excluídos por várias razões, entre elas:
Autoria duvidosa. Muitos textos foram atribuídos a personagens bíblicos sem evidência histórica. Conteúdo teológico divergente. Algumas doutrinas eram consideradas heréticas ou perigosas. Origem tardia. Livros escritos muito depois dos eventos relatados foram considerados menos confiáveis. Falta de uso litúrgico generalizado. Alguns textos não eram usados amplamente nas celebrações religiosas. Influência de grupos heréticos. Alguns apócrifos foram associados a seitas gnósticas ou judaico-cristãs marginais. Os livros apócrifos e a Igreja Católica. Durante a Reforma Protestante, no século XVI, os reformadores como Martinho Lutero questionaram a autoridade dos livros deuterocanônicos. Em resposta, o Concílio de Trento, 1546, reafirmou a inclusão desses livros no cânon da Bíblia Católica. Assim, a Bíblia Católica inclui 7 livros que as Bíblias protestantes não contêm. Já a Bíblia Ortodoxa inclui ainda mais textos apócrifos. Qual a importância dos livros apócrifos? Apesar de não serem canônicos em todas as tradições, os livros apócrifos são de enorme valor histórico. Ajudam a compreender o contexto político e religioso do período intertestamentário. Teológico. Apresentam doutrinas, visões e interpretações alternativas. Literário. Enriquecem a literatura judaico-cristã com novos gêneros e narrativas. Espiritual. Muitos fiéis ainda encontram inspiração e sabedoria em seus textos. Acadêmico. São estudados em universidades e seminários como parte do desenvolvimento da teologia e da religião. Diferença entre apócrifos e pseudepígrafos. Embora os termos sejam muitas vezes confundidos, é importante distinguir. Apócrifos. Textos religiosos não canônicos, mas reconhecidos em algumas tradições, como os deuterocanônicos. Pseudepígrafos. Textos atribuídos falsamente a autores bíblicos, como o livro de Enoque, Jubileus, Testamento dos 12 Patriarcas. Ambos são considerados extracanônicos e oferecem uma perspectiva rica do desenvolvimento da religião judaico-cristã. Os livros apócrifos nos dias de hoje. Com o acesso mais fácil a traduções e estudos bíblicos, muitos cristãos e pesquisadores têm se interessado pelos apócrifos. Algumas editoras publicaram versões completas desses livros, acompanhadas de análises críticas e notas explicativas. O interesse contemporâneo reflete a busca por uma compreensão mais ampla da fé, a curiosidade sobre as origens da Bíblia, o desejo de explorar perspectivas teológicas alternativas, o fascínio por textos antigos e escondidos. No YouTube, podcasts, blogs e canais especializados, os apócrifos são cada vez mais debatidos, analisados e valorizados por seu conteúdo provocador e instigante. Conclusão: os livros apócrifos são como janelas para um mundo de fé, tradição e pensamento que foi, em grande parte, deixado de lado pela história oficial. Embora não façam parte do cânon bíblico reconhecido por todas as igrejas, sua leitura pode enriquecer a compreensão da Bíblia e oferecer novas perspectivas sobre a espiritualidade, a ética e o papel do divino na história humana. Conhecer os livros apócrifos é abrir-se para a diversidade do pensamento religioso antigo, questionar dogmas e refletir sobre o processo de formação das escrituras sagradas. Em tempos de busca por autenticidade e profundidade espiritual, esses textos continuam a ser uma fonte inesgotável de aprendizado e inspiração. Se você deseja aprofundar sua jornada espiritual e entender mais sobre os caminhos que a fé percorreu ao longo dos séculos, os livros apócrifos são um tesouro esperando para ser redescoberto. Os mistérios continuam. Até o próximo vídeo no Mistérios das Escrituras. Curta, compartilhe e inscreva-se.